Olá, há alguns anos, mais precisamente em 1979, eu me sentia falido, um fracassado. Ninguém sabia disso. Na realidade, só eu sabia. Era como uma doença que corrói por dentro e permanece invisível aos observadores superficiais. De fato, eu tinha uma boa posição social, levava uma vida que não era exatamente monótona, mas ainda assim, em minha consciência, pelo menos, não restava sombra de dúvida de que eu havia fracassado. O fato é que eu me encontrava, como se diz na gíria, em um beco sem saída. Eu sabia perfeitamente o que queria fazer na vida, ou seja, qual o meu objetivo, e tinha me munido de bagagem necessária à minha profissão. Mas não conseguia chegar a parte alguma. Então, numa manhã de domingo, um dia após o ISFAM, o Instituto de Preservação Ambiental de Salvador, na Bahia, decretar o tombamento de todo o centro da cidade, fazia o meu Cooper matinal quando avistei em uma recente demolição um livro todo empoeirado. Peguei o livro e li o título: A Prosperidade. Autor O.S. Marden. Editora Figueirinhas, Porto, Portugal. De posse do livro, continuei a minha caminhada. Ao chegar a casa, assaltou-me um desejo enorme de ler aquele livro de um autor que jamais havia ouvido falar. Passei todo domingo devorando páginas e mais páginas de algo que até então jamais havia lido. Era fantástico o que aquele homem escreveu. Por que não era divulgado o seu trabalho? Na última capa, pude notar que existiam outras obras do mesmo autor, precisamente 29. Na segunda-feira, fui a várias livrarias com a lista na mão procurando as tais obras, mas nenhuma tinha qualquer livro desse autor, e a grande maioria nem sabia quem era. E só na última o livreiro me disse que conseguiria esses livros no sebo. Claro, corri ao sebo da rua Rui Barbosa e apresentei a lista ao balconista que, depois de um olhar para a mesma, me disse calmamente: o senhor sabe quanto custa cada um desses livros de Marden? Não, respondi secamente. Então, sorridente, ele me disse: eu não tenho todos neste momento, só uns 5 ou 6, mas se o senhor me der um mês, eu conseguirei todos. O preço de cada exemplar de primeira edição é de... Não me lembro mais o valor, só me lembro que era muito caro. Mas, para não dar a impressão de pobre, disse secamente: perfeito, eu levo o que o senhor tem neste momento e desde já desejo adquirir os restantes. O balconista sorriu, mandou que aguardasse e após alguns minutos apareceu com 5 livros de Marden, tendo cuidado de anotar o meu telefone e endereço para o envio dos demais. Eu não vou aqui descrever um romance ou mesmo detalhar o que se passou na minha cabeça, mas posso lhe garantir que a minha vida mudou radicalmente. Para melhor, é claro. Mas de tudo mais importante foi uma palavra que me chamou a atenção de forma decisiva: disciplina. Naquele momento eu descobri o segredo do sucesso: disciplina. Bem, eu consegui todos os livros. Alguém subtraiu da minha biblioteca 5 livros que está difícil de achar, mas tenho 24 preciosidades que modificaram por completo a minha vida. Quando adentrei ao esoterismo, propriamente dito, com a idade de 33 anos, a primeira coisa que me disseram foi: o senhor terá de se submeter a um ritual disciplinar, e caso desempenhe a contento esse ritual, as demais coisas o senhor assimilará sem muito trabalho. Alguns dos exercícios aqui propostos foram extraídos dos livros desse fantástico homem chamado Orison Swett Marden e outros de ordens iniciáticas. Espero que consigam como eu. Sucesso!
10 exercícios do sucesso. Vamos lá. O ser humano, de um modo geral, salvo as exceções, é claro, tem a tendência a procurar estabelecer uma rotina que lhe permita desempenhar as tarefas cotidianas com o mínimo esforço, fato que poderia não ter quaisquer consequências lamentáveis se soubesse empregar utilmente o tempo que dispõe. Mas a triste verdade é que ele aplica essa tendência rotineira da sua mente mal treinada ao conjunto da sua existência, tornando-se mais fraco, mais tímido, menos experimental a cada dia que passa, apoiando-se nas rígidas muletas do hábito. Na verdade, a tal ponto o ser humano se permitiu afrouxar e até renunciar à sua imaginação, fugindo tanto quanto possível às responsabilidades, que chega ao extremo de odiar, repudiar a própria palavra disciplina. E, não obstante, a disciplina é essencial e imprescindível ao desenvolvimento das qualidades, indispensável a uma vida de sucesso e prosperidade. A disciplina mental deveria corresponder na esfera da vida de todos os seres humanos aquilo que o atleta profissional empreende para aperfeiçoar e manter em boa forma o seu corpo. Deveria começar por dar balanço às potencialidades da sua mente e, em seguida, analisá-las convenientemente, de modo a tirar delas o máximo proveito possível. Nem todas as disciplinas que darei a seguir poderão ser igualmente válidas para a sua vida, mas antes de rejeitar qualquer delas, você deve proceder a um autoexame a fim de verificar se não estará rejeitando simplesmente porque ela exige que imponha a si próprio alguma restrição rigorosa demais para o seu bom gosto. Boa sorte! Exercícios disciplinantes. 1. Passar todos os dias 1 hora no mínimo sem dizer qualquer palavra, exceto em resposta a uma pergunta direta. Este exercício deve ser executado sem dar às outras pessoas a impressão de que você está triste ou padecendo de sérias dores de cabeça. Você deve apresentar uma aparência tão natural quanto possível, limitando-se a responder o que lhe foi perguntado. Responda às perguntas estritamente dentro de sua esfera e nunca além dela, e evite por todas as formas provocar novas perguntas. Por estranho que pareça, essa reserva torna-se difícil mesmo às pessoas normalmente caladas, taciturnas. Quando você fizer esta experiência, com certeza concordará em que, enquanto estiver calado, crescerá dentro de você um sentimento de domínio e poder. Quando retornar a palavra, perceberá um sentimento de fazer dela um fim bem claro e definido. 2. Pensar exclusivamente em um só assunto durante meia hora por dia. Parece simples, mas não é. Você deve começar por pensar no seu tema solitário durante 5 minutos por dia e ir aumentando diariamente a duração do exercício até ter atingido a meia hora. Para iniciar este exercício de disciplina mental, você deve escolher um assunto ou um objeto de natureza concreta, digamos, uma flor. Mas o assunto ou o objeto não deve estar presente diante dos seus olhos. Ele deve ser antes uma representação mental. Você deve descrevê-lo para si próprio, tal como os diversos sentidos lhe dariam a sua imagem. Isso feito, passe a meditar sobre como e onde nasce esse assunto ou essa flor. O que representa para você, se algum simbolismo lhe é atribuído, e qual, enfim, a sua utilidade. Trata-se simplesmente de um exercício de concentração da atenção, virtude essa que, na nossa infância,
Nos dias da escola, os mestres tanto em vão nos pregavam e exigiam. Uma vez bem aprendido, o processo se torna de incalculáveis benefícios. Se você fizer este exercício com total dedicação, com certeza estará apto a passar em qualquer tipo de concurso, se estudar, é claro. 3. Escreva uma carta ou mande um e-mail sem usar uma só vez as palavras eu, me, mim, meu, minha. A carta ou e-mail deve poder ler-se sem estranheza, sem saltos e manter-se interessante. Se o destinatário notar qualquer coisa de estranho nela, é sinal de que o exercício não foi bem sucedido. Esta prática vai permitir que você aprenda a ver-se objetivamente em perspectiva. Para que você escreva uma boa carta ou um e-mail desse gênero, torna-se necessário voltar a sua mente inteiramente para o exterior, como seja, por exemplo, renunciar por instantes à obsessão dos assuntos que mais lhe interessam. Faça a experiência e verá como regressa depois à sua própria vida com um sentimento de energia renovada. 4. Fale durante 15 minutos por dia sem usar as palavras eu, me, mim, meu e minha. 5. Escreva uma carta ou e-mail em tom cordial e com sentimento de satisfação. Não use fatos falsos nem assuma atitudes de vencedor. Tampouco escreva mentiras, por inocentes que sejam. Procure simplesmente se referir aos aspectos ou às atividades que possam honestamente exprimir-se dessa maneira, e a carta ou e-mail deve se ater a eles. Indique pelo tom da carta ou do e-mail que você, naquele momento, não está de modo algum desanimado ou com qualquer problema maior. O propósito deste exercício é transferir o indivíduo, você, de uma atitude negativa e desanimadora para uma atitude positiva e saudável. Se de começo você não encontrar bons temas para este exercício, não se desespere e não se preocupe, pois agora, após alguns minutos de meditação, os assuntos começarão a surgir lenta e suavemente. Assuntos que você até então os havia ignorado ou mesmo esquecido, devido à sua teimosia em se concentrar só nos desapontamentos e fracassos. Para que você consiga ter êxito neste exercício, tenha presente esta regra. É necessário dar férias prolongadas aos hábitos de autolamentação e depressão. 6. Ao conversar com uma pessoa que conheceu recentemente, deixe-a falar de si mesma sem lhe dar a perceber a experiência que está realizando. Seja gentil e retribua qualquer pergunta que lhe seja feita com outra pergunta. Por exemplo, se a pessoa lhe perguntar como está a sua vida afetiva, a sua resposta deve ser excelente. E a sua? Caso a sua vida afetiva seja um lixo, responda péssima. E a sua? Outro caso. Digamos que a pessoa pergunte o que você vai fazer neste final de semana? A sua resposta deve ser ainda não sei. E você? Compreendeu o jogo? Deixe que ele ou ela fale de si e você ouve sem nada falar de si próprio. Você sentirá pouco a pouco erguendo dentro de si um genuíno interesse pelo seu interlocutor. Começará, após ouvir com atenção, a compreender mais as pessoas e a dar mais valor a si próprio e às suas realizações. Caso você seja tímido ou tímida, verá, após praticar este exercício, uma dúzia de vezes desaparecer por completo, como por milagre, qualquer traço da timidez que o tolhia e aprisionava. 7. Passe 12 horas sem comer, só bebendo água uma vez por semana. 8. Vá a 35 quilômetros da sua residência, no mínimo, uma vez por mês, usando transporte coletivo. E quando lá chegar, coma em um restaurante aparentemente pobre,
no meio de pessoas que não conhece. 9. Não fale nada um dia inteiro, uma vez a cada 15 dias, a não ser em resposta a perguntas e mesmo assim de forma monossilábica. Tá? Sim, não, é, pois. Entendeu o jogo? E 10º. Trabalhe toda uma noite de pé 2 vezes por ano sem dormir. Esta é a experiência mais difícil, mais proveitosa e valiosa. Nessa noite você deve fazer um trabalho contínuo e tranquilo, resistindo a todas as tentações de se deitar por alguns minutos que seja, mas procurando, em vez disso, descansar a cada 2 horas, se houver necessidade, apoiando-se nas costas de uma cadeira, sem se sentar, e apelando novamente para as forças do trabalho cada vez que o sono ou a preguiça ameace apoderar-se de si. Só aqueles que já experimentaram este exercício sabem, na verdade, que o cérebro humano tem profundidades raramente sondadas e exploradas, pois a maioria das pessoas estão acostumadas a desistir, sucumbindo ao primeiro sinal de fadiga ou a manterem-se despertas só quando estão sob a influência de um estímulo exterior. Aconselho você, minha amiga ou meu amigo, a rever este programa, anotar todas as 10 dicas e, se tiver alguma dúvida, manda um e-mail para mim, carlosrosa@abdesucesso.com.br. Se gostou, clique aí no joinha, mande para os seus amigos, faça um comentário positivo ou não, entre no meu blog e cadastre-se. Eu volto na segunda-feira. Até lá!